prosseguindo no estudo dos evangelhos, na página 44, agora vamos estudar sobre o batismo de Jesus. Bom, o batismo ele está relatado em especial em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, e também Marcos e Lucas. Bom, eu separei aí, vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então veja como no tópico anterior que eu estava falando, né? João Batista tinha muitos sinais que Jesus era o Messias. Aquela pergunta dele, és tu aquele que havia de vir? É uma pergunta assim que é difícil você encaixar nesse conhecimento. Por que ele vai fazer ainda essa pergunta, né? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Bom, então quando Jesus diz que convém cumprir toda a justiça, okay? Porque para os homens, eles ainda não entendiam um Messias que viria sem pecado, nascido de mulher, mas sem participação de homem. Isso estava na profecia. Estava na profecia quando Deus diz para Adão e Eva que a salvação deles viria e seria chamado semente da mulher. Lembre-se que a palavra semente do grego também se pronuncia sêmen, vem do grego sêmen. E a ciência, os gregos já diziam que a semente da vida estava no homem. E a profecia dizia que a semente do Messias teria só a parte da mulher. Então a semente do Messias, a mulher, ele seria chamado semente da mulher. Tá bom? Então a profecia deixava isso claro. Eu vejo, às vezes assisto aulas de rabinos, e rabinos que eles discordam do cristianismo em determinado momento, eles criticam o fato de o Novo Testamento apresentar Jesus como sendo descendente de uma mulher, filho de uma mulher. Ele diz, nós não aceitamos um Messias, um descendente de Davi, que seja pela mulher, não tem que ser pelo homem. Eu digo assim, Rabino está errado, porque a profecia é bem clara em dizer que não teria participação de homem, ele seria chamado semente da mulher. Isso está lá no livro de Gênesis, talvez a profecia mais conhecida, Gênesis 3,15. Mas os rabinos, nesse desvio das escrituras, interpretando de forma incorreta as escrituras, eles hoje dizem que o rei ele não poderá ser descendente de Davi através de uma mulher, terá que ser através de um homem. Mas Deus havia anunciado que seria através de uma mulher, e os homens não podem estabelecer as suas regras. Se estabelecer essa regra, está errada a regra. A regra não pode ir contra a profecia. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus dá um testemunho ali diante de João Batista, muito claro para que João Batista saiba, esse é o Messias. E também indicava, como eu tenho dito para vocês, o fim do ministério de João Batista. Nesse momento, acaba o ministério de João Batista, que deve ter começado com cerca de 30 anos. João Batista devia ter cerca de 30 anos. Então, ele era um pouco mais velho que Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. E agora Jesus começa o seu ministério com quase 30 anos. Então, o ministério de João Batista durou 5, 6 meses. Mas foi o maior dos ministérios. Bom, eu comento abaixo. Jesus não tinha necessidade de se batizar, já que não tinha pecado, ou seja, não tinha do que se arrepender. E João Batista testifica da superioridade de Jesus Cristo, dizendo que carecia de ser batizado por ele. Ou seja,
o que nós recebemos, o que a igreja recebeu, era algo desejado por João Batista. Não? Mas ele não fez parte da igreja, acabou morrendo antes. Seria bom se Deus preservasse. Já pensou João Batista pregando no livro de Atos dos Apóstolos? Quando nós estudamos o livro de Atos, eu cito, por exemplo, quando Estevão vai debater ali no capítulo 6 de Atos, debater com grupos de judeus, filósofos, pensadores, entre eles Saulo de Tarso provavelmente estava. Eu sempre digo que Saulo de Tarso levou uma surra de Estevão, mesmo que Estevão fosse um homem simples, não tivesse uma formação como João Batista tinha, como Saulo de Tarso tinha, tá bom? Porque João Batista tinha o dom de Deus, João Batista tinha essa virtude que João desejava. Bom, se João Batista também, com o conhecimento técnico que ele tinha, estivesse vivo e pregando no livro de Atos, seria uma maravilha, né? Mas aprove a Deus que assim acontecesse com ele, como último representante dos profetas, morrer pelas mãos de Herodes. O texto prossegue. João Batista representava os profetas do Antigo Testamento. E quando ele diz que necessitava ser batizado por Jesus Cristo, simboliza o desejo dos santos antigos de receber as palavras e a virtude de Jesus Cristo. Por exemplo, eu coloquei aí Mateus 13, 17 e Lucas 10, 24. Eu gosto dessas referências. Vamos ler esse texto, que diz o seguinte, Mateus 13, 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E Lucas 10, 24, que diz, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então eu acho espetacular esse texto, falando desse desejo dos santos, porque, por exemplo, Isaías, que foi usado por João Batista, dizendo que ele era o cumprimento da profecia de Isaías. Isaías viveu 700 anos antes desse momento. Então, se Deus revelou, como nós vemos que Deus revelou o Messias, em especial no capítulo 7, falando da vida do Messias, nascendo de uma virgem, certamente João Batista, Isaías teve esse desejo, como seria bom eu ver o Messias chegando aqui na terra e pregando e trazendo liberdade ao povo. Mas eles, pelo menos ouviram a pregação, eles não ouviram. Então, por isso, reis e profetas desejaram. O comentário prossegue. Ao sair Jesus da água, o Espírito Santo desce sobre ele e ouve-se o testemunho do Pai sobre Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E tanto João Batista ouvindo aqui, ou como nós veremos Elias e Moisés aparecendo no Monte da Transfiguração, como Deus vai repetir essa expressão, dizendo, a ele ouve, ou seja, os profetas, simbolizado nesse exemplo da Transfiguração em Elias, e a lei, simbolizada em Moisés, eles devem ouvir o que Jesus Cristo diz. Ou seja, o Messias, ele traz uma mensagem que é a mensagem final, a mensagem do reino, a mensagem de salvação. E essa mensagem se conclui na cruz com a sua morte. Este testemunho do Pai marca o início do ministério de Jesus e o fim do ministério de João Batista, que eu tenho enfatizado para vocês, foi um ministério curto, que durou 5, 6 meses. Porque Jesus Cristo, quando ele começa seu ministério com quase 30 anos, significa que João Batista tinha feito 30 anos há pouco tempo. Ou seja, ele seria sacerdote há pouco tempo, mas não pôde nem exercer, foi para o deserto pregar.